Ok, vamos mergulhar de cabeça nesse assunto. Hoje, o nosso papo é sobre aquela luta turbulenta, gigantesca, pela independência que varreu a América Latina lá no comecinho do século XIX. É uma história, olha, cheia de heróis, sonhos grandiosos e umas realidades bem complexas. Para a gente ter uma ideia da dimensão da explosão que estava para acontecer, é preciso visualizar o cenário. Pensa só, por 300 anos, um continente inteiro foi governado por reis que estavam do outro lado do oceano, a 8.000 quilômetros de distância. Toda a estrutura, seja política, econômica ou social, era ditada de lá, da Europa. As colônias viviam numa situação de dependência total. E aí vem a grande pergunta, né? O que foi que aconteceu? O que fez tudo isso pegar fogo de uma vez? A resposta não é uma coisa só. Foi, na verdade, uma série de fatores que se alinharam, sabe? Quase como uma tempestade perfeita para a revolução. Uma mistura de tensões que já existiam aqui dentro, com eventos globais que iam mudar o mapa do mundo para sempre. Então, antes mesmo das grandes batalhas, das marchas heróicas, o continente já era um verdadeiro barril de pólvora. Havia uma tensão social enorme, um monte de ideias novas circulando e, principalmente, uma elite local cada vez mais insatisfeita. Só estavam esperando a chance de agir. E essa chance veio, acredite se quiser, lá da Europa. Se a gente olhar essa linha do tempo, o ponto de virada é claríssimo: 1808. Foi quando Napoleão Bonaparte invadiu a Espanha e simplesmente tirou o rei do trono. Isso criou um vácuo de poder gigantesco. E nas colônias, a pergunta que todo mundo se fazia era: ué, e agora? A quem a gente obedece? Essa crise de legitimidade foi a faísca que faltava. E essa crise na Espanha caiu como uma luva para um conflito que já fervia por aqui. De um lado, a gente tinha os chapetones. Eram os espanhóis nascidos lá na Espanha, a elite que controlava todos os cargos políticos importantes. Do outro lado, os crioulos. Eles eram filhos de espanhóis, mas tinham nascido aqui, na América. Eram os donos da grana, da terra, mas poder político que é bom? Nada. Eram sempre vistos como a segunda classe da elite. Então, para eles, a queda do rei espanhol foi a oportunidade de ouro para finalmente tomar o controle. E para colocar mais lenha nessa fogueira, tinha todo um conjunto de ideias novas no ar. As ideias do iluminismo, sabe? Liberdade, igualdade, autogoverno. Tudo isso, somado ao exemplo da Revolução Americana, que tinha acontecido um pouco antes, inspirava demais essa elite crioula. Eles não queriam só o poder pelo poder. Eles queriam construir nações novas, baseadas nesses ideais modernos, e, claro, queriam acabar com aquele monopólio comercial que amarrava a economia deles à Espanha. Bom, ideias são super poderosas, mas elas precisam de gente para transformá-las em realidade. E é nesse ponto que entram em cena os líderes militares, os verdadeiros gigantes que comandaram as campanhas que, no fim, libertaram a América do Sul. Vindo do norte, a gente tem a figura de Simão Bolívar. A visão dele era grandiosa. Ele não queria só libertar um ou outro território, o sonho dele era criar uma única e poderosa nação sul-americana, que ele chamou de Gran Colômbia. E as campanhas militares dele foram simplesmente implacáveis, varrendo o domínio espanhol de uma região imensa. Ao mesmo tempo, lá do sul avançava José de San Martín, e a estratégia dele foi simplesmente genial. Em vez de um ataque direto, ele fez algo que ninguém esperava. Liderou um exército numa travessia heróica pela Cordilheira dos Andes para libertar o Chile primeiro. Dali, ele foi por mar até o Peru, que era o último grande centro de poder espanhol. Foi um movimento de pinça que acabou sendo fatal para o Império. Mas atenção, enquanto Bolívar e São Martín eram os grandes nomes na América do Sul, o caminho para a liberdade em outras partes do continente foi bem diferente. Cada região teve sua própria história, com características muito particulares. O México é um caso fascinante. A luta lá começou de baixo para cima, como uma revolução social mesmo, liderada por padres que queriam justiça para os indígenas e mestiços. Só que essa revolta popular assustou e muito a elite crioula. Com medo de perderem seus privilégios, eles deram um jeito de tomar a frente do movimento e proclamaram uma independência conservadora, que mantinha tudo como estava. Chegaram até a coroar um imperador próprio. Já aqui no Brasil, a história tomou um rumo totalmente único, que pode ser resumido nesse famoso grito às margens do rio Ipiranga. E aqui vem a grande ironia da nossa história. A independência do Brasil foi declarada pelo príncipe herdeiro de Portugal. Isso fez com que a transição fosse relativamente pacífica. E o resultado? Enquanto todos os nossos vizinhos mergulhavam em guerras longas para virarem repúblicas, o Brasil se tornou uma monarquia, um império, o que ajudou a manter o território unido e a garantir uma certa estabilidade no começo.
E claro, a gente não pode de jeito nenhum esquecer do Haiti, que fez história bem antes de todo mundo, lá em 1804. Foi uma revolução brutal, mas absolutamente inspiradora. A população escravizada se levantou, derrotou as poderosas tropas de Napoleão e fundou não só a segunda nação independente das Américas, mas a primeira república negra do mundo. Um marco histórico de um significado imenso. Pois é, conquistar a independência foi uma coisa. Agora, construir nações estáveis e prósperas a partir daí, isso se provou um desafio muito, mas muito maior. Os sonhos grandiosos dos libertadores logo deram de cara com uma realidade bem dura. O grande projeto do Bolívar, a Gran Colômbia, por exemplo, não durou quase nada. As rivalidades entre as elites de cada região, somadas às dificuldades geográficas enormes, fizeram com que tudo se fragmentasse bem rápido. Aquele sonho de uma América do Sul unida se desfez, dando lugar a vários países separados. Então, um ponto crucial é, com a queda da autoridade da Espanha, quem tomou o poder. Em muitos lugares, foram os caudilhos. Eram chefes militares, figuras carismáticas que tinham seus próprios exércitos e controlavam regiões inteiras na base da força e da lealdade pessoal. Isso gerou décadas de instabilidade, de guerras civis e atrasou muito a formação de democracias de verdade. E com isso, a gente chega à questão final. Depois de tanta luta, tanto sacrifício, qual foi o verdadeiro legado desses movimentos todos? O que de fato mudou na vida das pessoas que moravam nessas novas nações? Essa tabela aqui resume a história toda de um jeito bem direto. Vamos ver. O poder político saiu das mãos dos espanhóis e foi para as mãos da elite crioula. O parceiro econômico também mudou. Tchau, Espanha e Portugal. Olá, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Agora, o mais importante, e a estrutura social, a profunda desigualdade, permaneceu praticamente a mesma. Foi, no fim das contas, uma troca de elites no poder. O legado, portanto, foi uma série de desafios que marcam a América Latina até hoje. A fragmentação política, a instabilidade, uma nova dependência econômica de outras potências e, talvez o mais grave, uma desigualdade social que a independência não conseguiu resolver. As raízes de muitos problemas que vemos até hoje foram plantadas nesse período. E a gente encerra com essa reflexão. A independência política foi, sem a menor sombra de dúvida, uma conquista monumental. Mas a luta por uma soberania de verdade, uma soberania que inclua justiça social e autonomia econômica, essa é uma jornada que para muitos continua até hoje. Uma revolução que, quem sabe, ainda não acabou.